sábado, que felicidade estarmos aqui com vocês em mais esse trimestre. Essa é a nossa segunda lição, né, desse trimestre. E nós estamos muito felizes de termos a sua companhia aqui com a gente. A gente vem aí há um ano, né, quase, nessa situação em que a gente tem que conversar sobre a lição, passar a lição e aprender mais sobre Jesus, sobre a Bíblia, dessa forma aqui, né, por vídeo, de uma forma remota. E nós esperamos que vocês estejam aproveitando muito essa oportunidade para estudar a Bíblia, para ter comunhão com Deus. E a gente espera que vocês estejam gostando. Agora a gente vai para aquele quadro, né, que vocês já sabem, nosso momento musical. E a gente vai cantar daqui e queremos que você também cante daí. Então louve a Deus, liga sua voz agora em louvor a Ele. E a gente se vê agora no nosso quadro de estudo da lição. Nas batalhas comigo estás, e quando caio não me deixarás. Teu amor vai me guiar. Eu sinto paz mesmo em bravo mar. Eu sinto paz mesmo em bravo mar. No silêncio eu posso ouvir tua voz dizendo: estou aqui. Teu amor vai me guiar. Eu sinto paz mesmo em bravo mar. Eu sinto paz mesmo em bravo mar. Meu farol, ilumina a noite. Eu te seguirei. Meu farol,
Oi, galerinha, estamos aqui no nosso momento da Caixa Misteriosa, né, onde a gente descobre o que tem aqui dentro, qual objeto tem aqui dentro que relaciona com a nossa história. Então vamos descobrir. Nossa Caixa Misteriosa de hoje está bem recheada, que tem vários objetos. Nós temos uma corrente de flores, que retrata aí a cultura havaiana, né? Nós temos também um turbante, bem colorido, cheio de vida, onde nós temos a representação aí da cultura africana, né? As pessoas de lá gostam bastante de usar roupas coloridas, cheias de vida. Nós temos também um cachecol, bem colorido, que aí nós lembramos lugares mais frios, não é mesmo? E por fim, nós temos esses palitinhos. Será que você sabe para que serve? Você sabe como usa? Sim, o hashi, para comer comida japonesa. Então, mas o que será que tem a ver todos esses objetos, trazendo representações de culturas diferentes? O que isso tem a ver com a nossa história de hoje? Hein? Será que você já conseguiu associar? Eu espero muito que sim. Se não, continue com a gente para você descobrir. Olá pessoal, feliz sábado! A história que eu vim contar hoje é de Rushi, uma mulher que ela estava grávida há 3 anos e a esses 3 anos ela tentava engravidar, só que ela não conseguia. E aí ela orava aos deuses de pedra, de madeira, só que ela não conseguia ter um filho, mas mesmo assim ela não desanimava. Até que um certo dia chegou uma mulher chamada Shakina na casa dela, que ela estava andando ali pelo bairro e decidiu passar na casa de Rushi. E perguntou, né, se Rushi queria que ela orasse por ela, pra ela engravidar, né? Até porque, como diz em Salmo 127:3, as crianças são herança do Senhor. E Rushi, ela ficou muito feliz, até porque ninguém nunca tinha perguntado ou orado por ela. E ela ficou muito feliz. Só que Shakina orou em nome de Jesus, para Jesus. E Rushi ficou um pouquinho sem entender, sabe? Porque ela nunca tinha ouvido falar de Jesus, não sabia quem era Jesus. E ela ficou muito feliz, né, ao saber que alguém estava ali orando por ela. E aí, Shakina viu que Rushi estava muito interessada e continuou a fazer visitas para ela. Shakina contou sobre a história de Abraão e Sara e Rushi ficou muito feliz e muito surpresa, né, porque Sara tinha engravidado com 90 anos. E ela começou a incluir nas suas orações: Senhor, se o Senhor deu um filho para Sara, por favor, me dá um também. E aí ela foi gostando, estudando mais a Bíblia. E ela também, Shakina também contou a história de Ana, que Deus também, que ela orou a Deus e Deus deu Samuel para ela, né? E ela começou a incluir também sobre Ana nas suas orações. Senhor, se o Senhor deu um filho para Sara e para Ana, por favor, me dê um também. E passou 1 ano, passou 2 anos, passou 3 anos. Quando deu 4 anos, ela teve um filho que ela deu o nome de Cash. E ela ficou muito feliz mesmo. E 1 ano depois que ela teve esse filho, ela teve um outro filho. E hoje ela leva esses seus 2 filhos para a Igreja Adventista do 7º dia, lá em Amritsar. E é para onde as nossas ofertinhas vão, que é para ajudar a construir uma outra igreja, porque a igreja que Rushi frequenta, ela tá muito antiga, muito velha, e eles vão reformar a igreja. E não se esqueçam de guardar suas ofertinhas e também de orar, tá? Beijão, até o próximo sábado! Estamos de volta, galera, para o nosso momento do estudo da lição, os momentos mais importantes para a gente. Né? Nós estamos na lição 2, que tem por título Estrangeiros Entre Nós, e reforçando que nós ainda estamos estudando sobre serviço. Então, nós seguimos a Jesus ao servir os outros. Então, estaremos aí abordando algumas lições que falam sobre isso, né? Sobre servir as outras pessoas. O nosso verso para memorizar está lá no livro de Atos, no capítulo 15, no versículo 11. Então, se você tem a sua lição aí, você acompanha com a sua lição. Caso contrário, você acompanha a gente na Bíblia. Cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus, assim como eles também. A nossa mensagem central, ela diz o seguinte: servimos a Deus quando amamos e aceitamos os outros
como ele o faz. Eu quero saber se você conseguiu associar, depois de estarmos lendo esses versos, né? Se você conseguiu associar com os objetos que tinha na nossa caixa misteriosa de hoje, né? Nós tínhamos ali objetos que representavam várias culturas, né? Trazendo essa ideia do estrangeiro. Então, será que você conseguiu aí associar a história? Será o que isso tem a ver com a nossa história de hoje? Então, continue com a gente, porque agora a gente vai estudar. A gente vai saber o que tem, que relação tem isso daí. Exatamente. Gente, ó, só lembrando do nosso versinho para memorizar, fala aqui: cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus, assim como eles também. Quem são eles? A gente vai ver agora na nossa história. A gente vai abrir a nossa Bíblia em Atos, no capítulo 15. Enquanto vocês abrem aí no capítulo 15, eu vou trazer a contextualização aqui para vocês. Gente, sabe o que estava acontecendo? Novas pessoas estavam se convertendo ao Evangelho. E não eram só pessoas judias, eram pessoas de vários cantos diferentes. Eram pessoas que antes não conheciam a palavra, não conheciam a verdade, não conheciam nem as profecias do Messias e tudo mais. E essas pessoas eram chamadas de gentios. Mas algumas pessoas judias, alguns judeus, eles não estavam muito contentes não com a conversão desses gentios, porque tudo bem, eles se converteram, mas eles agora têm que adotar coisas da nossa cultura também, porque eles se sentiam como o povo seleto, o povo que seria salvo. Então, qualquer pessoa que aceitasse a mensagem teria na cabeça deles que viver como eles, exatamente como eles. E um desses pontos era a questão da circuncisão. Então, esse foi um dos pontos levantados por alguns judeus, foi os apóstolos ali, né, eles foram questionados sobre isso. Como assim essas pessoas estão aceitando o Evangelho, mas eles não são circuncidados? Para eles serem salvos, eles precisam ser circuncidados. E isso gerava polêmica, confusão. E Paulo, ele traz uma mensagem assim incrível em relação a isso, e um aprendizado muito importante para a gente, porque se aplica também nos nossos dias de hoje, né? Então a gente vai ler no capítulo 15 de Atos, a partir do verso 6, diz o seguinte, ó: então os apóstolos e os presbíteros se reuniram para examinar a questão, aquela questão lá que eu falei para vocês, né, da circuncisão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e disse: irmãos, vocês sabem que desde há muito Deus me escolheu entre vocês para que da minha boca os gentios ouvissem a palavra do Evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também o havia concedido a nós. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes o coração por meio da fé. Agora, pois, por que vocês querem tentar a Deus, pondo sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem os nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles. Pedro aqui, né? O que Pedro estava falando? Pedro estava falando que eles, os gentios, eles eram salvos pela graça, assim como os judeus. Ou seja, nada disso importava, nada dessas questões culturais importavam, desde que assim não fosse contra, né, as leis de Deus, porque isso era apenas uma tradição, às vezes era só uma tradição, algo que vinha assim, né, já na carga cultural daquele povo. E isso não mais importava, porque Jesus, ele veio para mostrar que a salvação é pela graça e não pelas suas obras. Então, o que Pedro fala aqui é muito legal, né? Muito interessante. E depois a gente continuando através do verso 12, fala o seguinte, ó: e toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus tinha feito por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, Tiago tomou a palavra e disse: irmãos, ouçam o que tenho a dizer. Simão acaba de relatar como primeiramente Deus visitou os gentios a fim de constituir entre eles um povo para o seu nome. Com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito, que diz assim, ó:
Depois disso, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, reedificarei as suas ruínas e o restaurarei, para que o restante da humanidade busque o Senhor, juntamente com todos os gentios, sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas conhecidas desde os tempos antigos. Ou seja, aqui é uma profecia, né? Já deixa claro que a mensagem do Evangelho e a salvação não é para um povo específico, não é para um povo seleto, não é para tal cultura, é para todo mundo, né? Aqui fala dos gentios, mas hoje, aplicando, às vezes a gente pode se sentir, né, o detentor da verdade, que a gente conhece a verdade e que as pessoas que têm as mesmas tradições que nós, tradições religiosas, costumes religiosos ou cultura mesmo, questão cultural de localidade, somos nós que temos a salvação, somos nós que conhecemos e temos a salvação. E a gente acaba excluindo pessoas do reino, né? A gente acaba excluindo as pessoas do reino e isso não é algo que a gente pode fazer. Isso Jesus veio até para quebrar esse paradigma, né? Então, é muito importante a gente lembrar o que diz na nossa mensagem central. Fala assim, servimos a Deus quando amamos e aceitamos os outros como Ele faz. Nós temos no nosso mundo, ao redor do mundo, diferentes culturas, tradições, e a gente tem diferentes religiões e tal, mas todos nós devemos buscar um bem comum, todos nós devemos buscar a salvação. E a salvação ela é estendida a todas as pessoas, independente dessas questões culturais e tudo mais. Então a gente não pode ter preconceito, a gente não pode alimentar em nosso preconceito, a gente não pode alimentar também a soberba de achar que nós e os nossos iguais, as pessoas que são mais parecidas, pensam mais parecido com a gente, têm as mesmas ideias, somos o grupo que vai ser salvo, que é salvo, que está salvo. E a gente não pode se fechar também, fechar o reino para essas pessoas, porque essas pessoas também necessitam da graça de Deus e muitas vezes elas até já o aceitaram, vivem de uma forma diferente, que não tem nada a ver com a questão de ir contra a lei, vivem a lei também, mas têm tradições diferentes, vivem de uma forma diferente. Por exemplo, aqui na igreja, na nossa igreja a gente canta de uma forma, mas numa igreja lá na África eles cantam de uma forma diferente. Então a gente precisa, aceitar as diferenças e parar de limitar o evangelho a essas pequenas coisas, essas pequenas tradições. Lá no passado foi a circuncisão, hoje em dia podem ser outras tradições, né? É um erro que a gente comete. E assim, pode parecer redundante, mas a graça é de graça, então é para todos, sabe? Deus está proporcionando ela para todas as pessoas, não só para mim, não só para você. Então a gente não pode se sentir especial quanto a ele, se sentir mais merecedor do que outra pessoa. Exatamente. E como a Duda falou, ela reforçou de uma forma muito incrível que sim, existem costumes diferentes, existem tradições diferentes e tá tudo bem, né? Desde que não vai contra a lei de Deus, né? Então, assim, a gente tem que aceitar, porque às vezes a gente começa a se sentir, mais exclusivo, mais especial por conta de conhecimentos que às vezes a gente tem, né? E Deus, ele deixou, quando Jesus veio à Terra, ele deixou a grande comissão. Ele falou que a gente pregasse Jerusalém, Samaria, até os confins da Terra. Então, engloba aí muitas nações. E o ministério de Paulo, como a gente falou na lição passada, foi um ministério de muitas viagens. Paulo foi para vários lugares diferentes, ele conheceu muitas culturas diferentes e ele sempre falou de Deus para todas as pessoas de forma igual. E em diversos lugares as pessoas aceitaram a Jesus de acordo com sua cultura, de acordo com suas tradições, suas raízes, mas a salvação estava estendida da mesma forma. E a graça foi aceita da mesma forma no coração de cada uma dessas pessoas. Sim. Então a gente vai orar agora e vamos fechar os nossos olhos e pedir a Deus que Ele nos ajude a não termos preconceito, a quebrar essa questão de julgar as pessoas e lembrar que o Evangelho ele está aí para todos, a graça se estende a todos. Querido Pai que estás nos céus, nós te agradecemos, Senhor, porque a sua graça está aberta a todas as pessoas. Nós queremos te pedir que nós
sempre carreguemos essa mensagem no nosso coração. Que a gente não julgue as pessoas, que a gente não tenha preconceito, que a gente aceite as diferenças das pessoas e que a gente realmente se apegue ao que é importante no Evangelho, ao invés de nos apegarmos a pequenos detalhes, tradições, coisas que são mais pessoais. E nós pedimos que nós tenhamos essa noção de que a salvação, ela é sobre o teu amor, é sobre amar as pessoas como a nós mesmos, amar a ti sobre todas as coisas, e que a gente possa realmente praticar esse amor às outras pessoas, aceitando-as da forma que elas são e da forma que o Senhor as criou. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Até a próxima lição, pessoal. Tchau.